Diga: Senhor, eu sei que tu estás aqui. Amém? E Ele está. Queridos, nesta noite nós vamos falar a respeito da visão espiritual. Nós podemos observar que a visão espiritual, ela não é encontrada em nenhuma mercearia, nem supermercado, nem atacadão. Ela é conquistada, ela é adquirida através do esforço, da dedicação de cada servo do Senhor. Eliseu estava tranquilo no cantinho dele, mas ao redor daquela cidade de Dotã, aonde ele estava, juntamente com o seu moço Geazim, o rei da Síria enviou um exército para pegar Eliseu. Porque, como o texto nos fala, todas as vezes que eles armavam uma estratégia, o Espírito de Deus falava com Eliseu, e Eliseu mandava recado para o rei de Samaria. E o rei achou então que alguém estava contra ele, o rei da Síria. E disseram: não, meu senhor, existe um homem, um profeta, que tudo que nós falamos aqui ele ouve, até quando tu entras na tua câmara para dormir. Ele entra, ele ouve. Aonde o Senhor estiver falando, ele ouve. A estratégia que o Senhor fizer, ele ouve. Porque o Espírito de Deus estava com Eliseu. Então, queridos, Eliseu, quando é pressionado pelo seu servo, apavorado, dizendo: Senhor, estamos acabados, a cidade está cercada. Ele estava apenas olhando com a visão natural, a visão humana. Mas nós que somos servos do Senhor, precisamos aprender a ver com a visão espiritual. Não é que nós queremos espiritualizar tudo, mas nós precisamos entender como adquirir, como absorver a visão espiritual. A visão espiritual, ela é muito importante para nós. Nós precisamos adquirir a visão espiritual. Porque quando você tem uma visão espiritual, você se livra de muitos males que quem não tem a visão espiritual é cometido. Geazim vivia com Eliseu, dormia com Eliseu, acordava com Eliseu, comia com Eliseu, presenciou alguns milagres junto com Eliseu, mas a visão dele era ofuscada, a visão espiritual ele não tinha. E Eliseu faz essa oração. E orou Eliseu e disse: peço-te. Em outras versões, talvez esteja dizendo assim: Senhor, peço-te que abra os olhos deste moço, do meu moço, ou do meu empregado, para que ele veja o que eu estou vendo. Ele não consegue ver o que eu estou vendo. E o Senhor então ouviu Eliseu, abriu os olhos do moço, e o moço viu o que Eliseu estava vendo. É preciso, queridos, você entender que você vai sair daqui nesta noite sabendo que existe a necessidade de você buscar o entendimento, de você começar a enxergar no âmbito espiritual, você ter uma visão espiritual, para que transcorra as coisas muito bem na sua vida física, na sua vida espiritual, para que quando você tiver de tomar uma decisão, o Senhor te mostre, através da visão espiritual, se você deve ou não fazer como você está querendo fazer.
Mas a visão espiritual, ela, meus queridos, vem pela oração. Nós precisamos orar mais, buscar ao Senhor mais, nos dedicarmos a Ele mais, para que tenhamos esta visão espiritual. Mas a visão espiritual, ela é adquirida através da pureza do coração. Isso o Novo Testamento já fala muitas vezes a respeito disso. E lá em Mateus 5, 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a pessoa que não tem um coração limpo, não adianta nem orar muito, porque Deus não ouve. É um dos empecilhos que impede com que a resposta da oração venha, é a pessoa com o coração endurecido. São ciscos no coração, são mágoas no coração. E muitas doenças acontecem na pessoa por causa da dureza de coração. Então, bem-aventurados somos nós, limpos de coração. As pessoas limpas de coração não guardam rancor, não guardam mágoa. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não acumula nada que venha atrapalhar a sua caminhada com o Senhor, mas é expurgado na mesma hora. Mas também, queridos, a visão espiritual, ela não só a pessoa tem que ter um coração puro, mas a pessoa tem que ter uma vida de santidade. Tem que buscar a santificação. Na ceia passada nós falamos sobre isso, sobre a necessidade da santificação. Hebreus 12, 14 diz assim: segue a paz com todos. Todos nós precisamos andar em paz, porque igreja não tem grupos, só tem um grupo. Não existe espaço nas nossas vidas para entrarmos em contendas um para com o outro, porque isso é divisão. E o inimigo da nossa alma, ele é expert em imitar Deus. Aí Deus fez a soma e a multiplicação. O inimigo invejoso fez a divisão e a subtração. Porque é isso que ele faz. Contendas traz divisão. Contendas traz redução, subtração. E nós não podemos comungar com isso. Nós precisamos viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Então, queridos, a divisão provoca dentro da igreja, dentro do lar, no seio do trabalho, provoca desentendimento. E quantos abandonam o trabalho porque não aguenta a pressão? A divisão. Mas nós precisamos ter a visão espiritual para enxergarmos estas coisas. Mas a visão espiritual também ela é concedida pelo Espírito. Mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Precisamos dar espaço para que o Espírito Santo habite entre nós. É preciso darmos espaço para Ele. O Senhor Jesus, quando Ele
falou para os discípulos que iria para o Pai, e os discípulos ficaram turbados, apavorados. Mas Jesus deu um consolo para eles: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês possam estar juntamente comigo. Mas ele disse assim, talvez em outras palavras: eu vou demorar um pouquinho, porque eu vou construir aonde vocês vão ficar. Mas vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. Eu vou pedir ao meu Pai que envie o Espírito Santo para estar com vocês. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo também não pegamos na prateleira. Nós adquirimos através dos nossos esforços. O Espírito Santo, ele está do nosso lado. É uma pessoa que está aqui para nos ajudar. Mas nós precisamos estar em sintonia com ele. E você vai sair daqui nesta noite entendendo isso, que você precisa buscar o Espírito Santo para estar com você. Mas também, queridos, a nossa visão normal, humana, ela enxerga longe, através dos microscópios. Mas a visão espiritual não precisa disso. Pelos telescópios, nós vemos até algumas estrelas, alguns planetas mais próximos de nós. Mas para nós isso nem importa muito. O que importa é buscarmos a visão espiritual. Mas a fé é o bálsamo que tira as nossas dúvidas, as nossas aflições, que muitas vezes impede com que nós vejamos o espiritual. É necessário você buscar ter uma amizade com o Espírito de Deus. É através da oração que nós buscamos o Espírito Santo. É através da oração que nós temos uma intimidade com Deus, e Deus nos responde como ele respondeu a Eliseu por diversas vezes nesse texto. Eliseu orou para que a visão do seu moço fosse aberta. Eliseu orou para que aqueles soldados ficassem sem enxergar. Depois ele orou para que os soldados enxergassem. Levaram até a presença do rei e orientou ao rei para não dar cabo deles, mas para alimentá-los, para cuidar deles. Colocou eles então no caminho de volta, e houve uma paz nesta época por causa dessa ação. Isso implica a santificação. A santificação é quem faz com que nós tenhamos um coração limpo, tenhamos atitudes benéficas e troquemos a guerra pela paz. Nós precisamos viver isso. Tem pessoas que vivem em verdadeira guerra dentro do seu próprio lar. Mas Deus quer que nós vivamos em paz. E só podemos viver em paz se tivermos em sintonia com Deus. Se tivermos em sintonia com o Espírito de Deus. É necessário, sim, buscarmos a visão espiritual. A visão espiritual faz-nos enxergar o amanhã, espiritualmente falando. Porque nós não sabemos. Quem é que sabe o que é que vai acontecer amanhã? Quem é que sabe se amanhã nem vai acordar? Ninguém sabe. Quem é que sabe se vai chover amanhã, quando você sair para o trabalho? Talvez a gente arrisque um palpite até acerte. Mas no tocante ao Espírito
de Deus em nossas vidas, no tocante à nossa visão espiritual, nós precisamos entender e perceber o que nós iremos alcançar na glória. Jesus, ele falou para aqueles discípulos: eu vou, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for, ele foi? E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para levar vocês. Isso é uma promessa. Mas é uma promessa para aqueles que têm uma visão espiritual. É uma promessa para aqueles que andam em santidade. É uma promessa para aqueles que buscam, almejam a glória. E nós estamos aqui por isso, para buscarmos a perfeição, para que naquele dia não fiquemos de fora. E tudo que nós fizermos, irmãos, aqui em Eclesiastes 3, 23 diz assim: tudo que fizermos na igreja, para uma pessoa, vamos fazer ou precisamos fazer de todo o coração, como para o Senhor, para agradar ao Senhor nosso Deus, não a agradar ao homem. Então, o que você tiver de fazer, coloque na presença de Deus, peça orientação ao Senhor, mas faça com todo carinho, para que o Senhor se agrade das suas ações. E a igreja tem nos ensinado que isso é necessário. O salmista Davi, no Salmo 17, versículo 5, diz assim: olha, dirige os meus passos nos teus caminhos. O salmista falando com Deus. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Tem muitas pessoas espalhadas por esse mundo afora que se dizem cristãos, que têm as pegadas em falso, não tem segurança na sua caminhada, na sua trajetória espiritual, e é igual aquele bichinho que tem na maré. Tem um bichinho na maré que quem come aquele bichinho, um moluscozinho, dizem que quando a maré enche, a barriga enche, quando a maré baixa, a barriga baixa. Então tem pessoas que espiritualmente vivem assim, um dia está em alta, outro dia está em baixa. Essas pessoas são fortes candidatos a ficarem aqui na terra para a segunda chamada. Mas aqueles que vivem em santidade, aqueles que procuram fazer o melhor, faça o bem, não importa a quem. Crie o hábito de fazer o melhor, mesmo que a pessoa não mereça. Não se importe se ele não merece, se importe que você vai fazer o bem para essa pessoa, e isso vai agradar o coração de Deus, e os seus pés vão estar firmes nos caminhos que o Senhor Jesus traçou para nós. Mas sabe, queridos, Isaías 25 diz assim, olha, que um dia nós vamos contemplar a face do Senhor, vamos contemplar a beleza que nos espera. E só esse versículo, Isaías 25, 9 diz assim, olha, e aquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, e para que nos salve. Esse é o nosso Deus, aquele que nós temos esperado, e eu creio que ele nos salve. Precisamos viver isso, esta certeza de que um dia estaremos face a face com o Senhor. E continua o versículo dizendo, este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Irmãos, eu acredito que vai ser um momento tão especial,
Quando Jesus Cristo aparecer naquela nuvem e der o sinal para nós subirmos, e segundo a palavra diz que aqueles que morreram primeiro irão ressuscitar primeiro, aqueles que já faleceram, e nós teremos os nossos corpos transformados e subiremos para estar com Ele. Queridos, eu creio que vai ser uma viagem rápida. Logo, logo nós estaremos na glória e teremos o prazer de sermos apresentados por Jesus ao nosso Deus. Aqui em João 17, tem uma palavrazinha que nós precisamos ler, e eu vou ler para vocês. João 17, a partir do versículo 24, diz assim, olha, Pai, isso é Jesus falando com o nosso Deus ao nosso respeito. Você pensa que você não é importante? Você é importante para o reino de Deus. Deus, Ele constituiu uma nação e fez você participar dela. Você é algo muito valoroso para o Senhor. Não se sinta infeliz, não se sinta o coitadinho, a coitadinha, não, você é valoroso, você é valorosa, você tem valor, você é príncipe, você é princesa do Senhor. E Jesus não quer que você se perca. Tem muitas pessoas se perdendo no meio do caminho, ou seja, perdendo a salvação no meio do caminho. Mas a salvação ela foi adquirida com um preço muito especial, um preço de cruz. Jesus ele te comprou. E ele diz assim aqui em João 17, 24, Pai, aqueles, ele está falando sobre você. Jesus está falando sobre mim. Ele está falando sobre nós. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Olha, que privilégio você está tendo. Quando o Senhor fala assim com o Pai a respeito de nós. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Você não vai ficar só. E nem você está só. Jesus está contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo. Então não se sinta aí incapacitado, incapacitada, achando que você não tem condições de fazer algo que agrade mais ainda ao coração de Deus. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Jesus, ele já existe. Então, irmãos, vamos fazer valer esse sacrifício de Cristo. Vamos fazer valer. E vamos ter a certeza de que em breve veremos a glória de Deus. Mas eu vou deixar aqui para vocês uma realidade. Está aqui registrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, e no capítulo 22 e no versículo 3. Diz assim, olha, está falando em relação daquilo que nos espera. Por isso você precisa ter uma visão espiritual, para enxergar as coisas espiritual. Esqueça um pouco as coisas materiais, porque as coisas materiais vão ficar aqui. E eu estava falando, não me lembro com quem foi, eu acho que eu já falei isso aqui. Nós só temos uma alma. Diz que gato tem 7 vidas, né? Dizem, eu não acredito, mas eu acho que tem.
Mas nós só temos uma alma. Vamos cuidar dela. Vamos fazer valer o sacrifício que Jesus fez por nossa alma. E aí ele diz assim, olha, falando sobre o céu. Ali, ou seja, no céu, não haverá jamais maldição. Só haverá bênçãos. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro Santo de Deus, e os seus servos o servirão. Você já imaginou, irmãos? Teve uma irmã abençoada que chegou aqui e colocou 2 copos de água. Eu vou até beber um pouquinho desse aqui. Já pensou? Ela será ricamente abençoada por isso. Se aqui o que nós fazemos para o Senhor, nós somos abençoados. Agora imagine lá na glória, nós termos o privilégio de servirmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vai ser uma bênção, irmãos. Nós não temos ideia do que nos espera. Mas olhemos para Jesus. Não olhe para as perrenhas, não olhe para as insatisfações, não olhe para os defeitos dos outros, porque às vezes a gente se preocupa tanto em olhar o defeito dos outros. Deixa isso para lá, a visão espiritual não enxerga essas coisas. Vamos olhar para Jesus, vamos nos lembrar que Ele está conosco, que o Espírito Santo está conosco, e nós aprendemos um corinho que diz assim: olha somente a Ti, Senhor, olha somente a Ti, Senhor, olha somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor. Aleluias. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, amar somente a Ti, amar somente a Ti, Senhor, amar somente a Ti, Senhor, amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém, queridos? Então vamos viver a nossa vida olhando para Jesus, amando a Jesus, colocando Ele em primeiro lugar em nossas vidas, e seremos ricamente abençoados. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Aleluias.